Olá, gente, bom dia. Deus abençoe o nosso dia hoje, que a glória dele esteja sobre nós, que a comunhão com o Espírito Santo seja pura, verdadeira e totalmente real no nosso meio, amém? Hoje pela manhã, enquanto eu estava orando, meditando com Deus na palavra, o Senhor me trouxe uma parte da Bíblia muito conhecida, né? Que é aquela oração final de Abacuque, né? Quando Abacuque teve ali um encontro com Deus e fez uma oração, um cântico, né? Mas só que desse cântico, o que me chamou a atenção foi um versículo, uma parte dessa oração que Abacuque fez, que se trata sobre temor, o fato da gente resgatar de verdade o temor necessário que nós devemos ter para com Deus, para com as coisas de Deus, para tudo que remete ao Senhor, nós precisamos de ter um devido temor. E tem muita diferença entre temor e medo. O medo, ele paralisa e afasta. Mas o temor, ele traz uma reverência, ele traz um respeito, uma santificação. O temor nos deixa fascinados por Deus. O temor nos deixa mais atraídos pela glória de Deus. Enquanto o medo paralisa e afasta, o temor é o contrário. O temor traz reverência, traz santidade, e o temor, acima de tudo, traz uma fascinação diferente. Ele traz uma atração para com Deus, para com as coisas de Deus, para com a glória de Deus, de uma forma absurda e sobrenatural. Você consegue distinguir verdadeiramente isso na sua vida? Os momentos que você teve medo e os momentos onde você teve um temor a Deus? E isso é de extrema importância quanto à nossa vida com Deus, quanto ao nosso relacionamento com Deus, quanto à nossa intimidade com Deus, que deve ser pura e verdadeira. A gente precisa identificar: eu estou tendo medo da presença de Deus ou estou tendo o devido temor necessário para com Deus? Quando nós estamos completamente fora daquilo que Deus espera de nós, pode ser que venha um medo, né? O medo né, de se esconder, de se afastar, o medo daquilo que talvez você se vestiu de algum pecado. Isso pode trazer um medo de Deus. Mas o temor nos deixa, sabe, aprumado. O temor nos deixa totalmente no ponto de reverência, de respeito e de fascinação da glória dele. Conseguiu distinguir medo e temor? E olha só como foi essa oração de Abacuque, onde me levou a resgatar esse temor para com Deus. Olha essa frase que ele falou na oração dele. Ouvindo-o eu, aqui ele fala na hora que ele ouviu a voz de Deus. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Olha só como Abacuque caracterizou esse momento de temor, esse momento de oração, esse momento onde ele ouviu a voz de Deus. Ele disse: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu à sua voz. Ele ouviu a voz de Deus e já deu uma coisa dentro dele, o ventre dele já automaticamente se identificou. E aqui a gente lembra, né, daquela situação do ventre, onde Maria e Isabel se encontraram e o Espírito Santo ali já em Jesus, no ventre de Maria, a gente se identificou com João no ventre de Isabel. E isso aqui foi, eu acredito que foi como se
o que Abacuque sentiu, que no ventre dele ele sentiu algo diferente, algo mesmo que traz aquele frio na barriga, sabe? E aqui ele falou: os meus lábios tremeram. O nosso corpo não consegue explicar a presença de Deus. O temor é tão grande que tem reações, manifestações físicas no nosso corpo. Então os lábios dele tremeram e aí vem aquele reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. Quando ele diz: entrou a podridão nos meus ossos. Olha só, imediatamente o temor traz isso. Não traz o medo, o receio de que sou um pecador, preciso me esconder, como Adão e Eva fizeram, né? Na época lá no paraíso, onde eles queriam se esconder de Deus com medo. Mas aqui que nós entendemos que Jesus já veio em nosso favor, que Jesus já nos lavou de todo o pecado, onde não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa parte que Abacuque fala, quando ele fala, então a podridão entrou nos meus ossos, é ele reconhecendo tanto que ele é falho, o tanto que ele é pequeno, o tanto que ele é ridículo diante da presença de Deus. Isso é temor e não medo. Reconhecer e se arrepender, reconhecer que Deus é grande e eu sou pequeno. E aqui ele continua falando, estremeci dentro de mim. Sabe quando tudo estremece dentro de você? Todo o seu interior precisa ser impactado com a presença de Deus. Porque quando isso acontece, há mudança do seu interior. Quando ele vier, aí ele fala, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier para destruir o povo. Ele está falando, tomara eu, que ele sentiu um temor tão grande, ele viu que a presença de Deus era algo tão absurdo, e ele falou, então, no dia que o Senhor voltar para destruir o povo, que eu esteja descansando, que eu já esteja lá na glória com ele, porque eu não quero estar aqui na ira do Senhor, quando o Senhor voltar. Então isso daqui é o que precisa ser resgatado em nós. Esse temor precisa ser resgatado em nós. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 6, versículo 7, diz assim, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quando não há temor, tem perigo. Porque quando não há temor, tem dúvida, é de qualquer jeito, é do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, na hora que eu puder, e tem zombaria, tem dúvida, será que era o Espírito Santo? Será que... Quando não tem temor, há zombaria. E quando há zombaria, tem um perigo muito grande. A Bíblia relata aqui a história de os dois filhos de Arão, né, do sacerdote, que eles foram... Deus veio um fogo de Deus, né? Eles foram mortos porque eles fizeram algo para Deus de forma profana, sem temor. Está lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 1, que diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Aqui é o que a gente tem que ter como alerta, que até para fazer a obra de Deus, nós precisamos ter total temor e autorização. Aqui eles fizeram algo sem temor e eles colheram o que plantaram, como disse lá em Gálatas. Pois de Deus não se zomba, aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E eu queria ler uma frase que eu achei muito incrível, que diz assim, a partir de um versículo de Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6, que diz assim o finalzinho. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor
é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave para que a gente alcance uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave para tudo isso. O santo temor é a chave para o firme fundamento de Deus, desvendando os tesouros da salvação, sabedoria e conhecimento. Juntamente com o amor do Senhor, ele compõe o próprio fundamento da vida. Em breve, quando a gente consegue entrar nesse lugar, aprendemos que não podemos verdadeiramente amar a Deus até que o temamos. E nem podemos temê-lo adequadamente até que o amemos. Olha só que linda essa frase, é de um livro que eu já estava lendo, mas é muito interessante, que é O Temor do Senhor, do John Bevere, que ele diz exatamente isso. Temor e amor. Não tem como eu amar a Deus sem temê-lo. E também não tem como eu temer a Deus sem amá-lo. Então isso é um fundamento muito importante para nossas vidas. Amém? Que haja temor do Senhor verdadeiramente em nossas vidas. Que haja amor e temor na medida certa. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.